Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo se Pogba respondeu à proposta oficial do Corinthians ou não. Tudo isso aqui nesse blend de informações com bastidores das negociações do Corinthians com o meio-campista francês. Vamos também falar sobre Sérgio Ramos, a conversa do Corinthians ainda com o zagueiro espanhol. Vamos falar sobre isso também. Tem a questão de Breno Bidon. O jogador está na mira de clubes europeus. Eu quero te contar essa história também aqui no blend de informações, que ainda tem o Neymar rejeitando um convite para jogar no Corinthians. Tudo isso agora, claro, né, não vou ser sensacionalista. Foi um convite de um amigo, deixa eu já avisar logo. Foi de um amigo, jogador de pôquer, enfim. Eu vou explicar. O mais importante é o que o Neymar respondeu e eu quero falar sobre isso. Tudo isso agora para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Quero desejar nesse blend aqui um Feliz Natal para todos os cafezeiros e cafezeiras que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família grandemente. Que Jesus possa nascer no coração, no seu coração todos os dias, nos nossos corações todos os dias. Que possa nascer no coração daqueles familiares que você sonha que ele nasça ali no coração e faça uma grande obra. Que seja realmente aí um Natal, uma virada maravilhosa e um Natal abençoadíssimo para você. Você sabe que o Natal fala do nascimento de Jesus, mas não é só do nascimento histórico. É bonito o nascimento histórico, toda a história, aquela coisa toda, aquela, né, os teatros, aquela coisa toda que o pessoal relembra, mas o mais bonito ainda é saber que ele nasce nos nossos corações, governa nossas vidas, muda nossas histórias, famílias, enfim, ele é maravilhoso. Então, isso que eu desejo para cada um de vocês. Antes de trazer qualquer informação, um Feliz Natal e que Jesus nasça no seu coração todos os dias. Agora sim, depois dessa pequena mensagem de Natal, eu quero fazer um blend aqui para tirar muitas dúvidas. Na primeira, essa questão do Neymar aí, eu achei... O Neymar ele é sem sal, né? É um camarada assim que ele não sabe lidar com as palavras, tá? Eu acho que ele tem uma falta de sabedoria, meio, sabe, né? O amigo dele, né, o André Akari, ex-jogador profissional de pôquer, um dos mais famosos aí, corintiano doente, enfim, eu já acompanhei algumas entrevistas dele, esteve no Japão, parece ser um cara muito bacana, o André Akari, tá? Ele fez uma brincadeira ali, né, usou, né, a sua influência com o Neymar, que é amigo dele, para fazer uma campanha para o jogador jogar no Corinthians, tá? Teve um evento aí no final de semana, até mandar um abraço para o meu amigo Keck, né, que também estava nesse evento, parquiano lá, eu cresci junto com o Keck, né, enfim, toda a família ali, o Betão, Miranda, um abraço para todos eles lá, e o Keck estava lá nesse evento de pôquer, o André Akari, enfim, e participaram ali, né, todos de uma conversa ali com o Neymar, e o André Akari brincou com o Neymar, né, enquanto ele autografava a camisa, né, do Santos para um fã ali, ele fez algumas alusões ao Pelé, dizendo que ninguém é maior que o Pelé, e realmente, o maior que o Pelé realmente no futebol, para mim não existe, né? Agora falar que tal clube é o maior, aí depende de cada torcedor, de cada um, eu realmente não acho o Santos o maior clube que existe, igual o Neymar falou, tá? Enfim, acho que tá longe disso, tem uma história bonita com o Pelé, claro. E no bate-papo ali com o Akari, né, o ex-jogador de pôquer brincou com o Neymar e pediu que ele jogasse no Corinthians, né, citando que o clube é bom em fazer vaquinhas, né, em alusão aí ao pagamento da Neoquímica Arena. E o Neymar, enfim, respondeu o seguinte, abre aspas, eu respeito muito o Corinthians, obrigado, viu, Neymar, mas você tem que respeitar muito o Santos. Não entendi nada. Sei que sou jovem ainda, mas é muito difícil, né? O Santos é o meu time do coração. Eu sempre falo para vocês, tá? Eu sempre falo para vocês que o Neymar, às vezes o pessoal fala, Samir, o Neymar no Corinthians. O Neymar não teria essa coragem, eu acho, porque existe uma rivalidade grande entre Santos e Corinthians e ele tem os negócios dele na cidade, na Baixada Santista, e eu acho que ele entende que ficaria queimado. Ele tem, inclusive, na Avenida na Costa, a avenida principal aqui de Santos, né, o seu escritório, enfim, muita coisa ia mudar se ele aceitasse. E qual o problema também, né? Mas, enfim, ele já falou que não vai jogar no Corinthians, então lembre-se disso, tá, gente? Deixa o like aqui. Ó, a conversa ainda entre Corinthians e Sérgio Ramos, mas assim,
O Corinthians sabe os valores que o Sérgio Ramos quer, são valores equivalentes à proposta que o Corinthians enviou ao Pogba, ou melhor, os valores são equivalentes ao que o Pogba pediu para jogar no Corinthians, vamos falar disso daqui a pouco. Então são valores altos, por exemplo, é um pouco mais do que o Memphis ganha no Corinthians. E o que eu fiquei sabendo é que o Corinthians tem conversado com vários patrocinadores e está pintando muitas empresas interessadas em trazer midiático para o Corinthians e principalmente na questão do Pogba, tá? Algumas empresas, claro, né, o Corinthians acabou avançando mais, outras não, mas o Corinthians tem deixado as portas abertas, né, visando aí parcerias para outros jogadores. Então, eu acho que o Sérgio Ramos não dá para descartar ainda, porque o Fabinho Soldado gosta, né, no Corinthians é um jogador, né, que é aprovado ali no CT Joaquim Grava pelos números, principalmente que ele tem no Sevilha, são bons números para um veterano. Então, acho que o torcedor corintiano não deve se empolgar para não se frustrar, tá, em relação ao Sérgio Ramos, mas eu queria informar vocês que é bom não descartar também. É um jogador que está, né, tá no radar, está na pauta, porque é muito difícil saber o que o Corinthians está conversando com todas essas empresas, entendeu? Então, o Sérgio Ramos é um nome que ainda agrada fiel. É claro que não interessa só o Corinthians, a gente vai ter que aguardar também essa situação. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Breno Bidon, eu recebi uma informação de um corintiano, devia ter pegado o nome dele aqui no Instagram, apesar que eu nem sei se pode falar, né? Às vezes ele é amigo do Bidon, né? Mas enfim, é um torcedor que falou para mim, Samir, estão falando que o Bidon vai para tal time lá da Europa, tá? Ele falou o time para mim. E aí eu, rapidinho, foi quase pouco antes de eu gravar, né? Eu fui atrás da informação e o que me responderam é que há várias sondagens da Europa e que hoje uma pessoa me disse o seguinte, chegou coisa mais concreta para o Bidon do que para o Yuri, em termos de, não que chegou proposta, tá? Mas do clube sentir firmeza. Então o Corinthians entende, tá? Entende, né, que vai chegar alguma coisa para o Breno Bidon. As sondagens já chegaram, são sondagens da Europa e de grandes clubes da Europa, tá? Pelo menos um é grande, a gente pode chamar de grande mesmo, e eu vou, né, tá tentando passar isso para vocês já nos próximos dias, se pintar a proposta, né? Não se ficar na sondagem, é que vocês são fofoqueirinhos, né? Vocês vão querer saber do mesmo jeito. Mas talvez a gente entenda, né, esse interesse do Corinthians no Pogba, em outros meio-campistas, como o Andréas Pereira, que o Corinthians consultou, que deve jogar no Palmeiras, né? Enfim, o próprio Luciano Costa. O Corinthians, né, já trabalha com a hipótese de perder o Breno Bidon ou agora ou no meio do ano. Então é um jogador, né, valorizado hoje no Corinthians e que o Corinthians recebeu sondagens que chegaram através do seu empresário e também do Fabinho Soldado, tá? As sondagens dos clubes europeus chegaram através do Fabinho Soldado, procuraram o Fabinho e também o agente do jogador que levou o Corinthians. Então, Breno Bidon correndo o risco de sair do Corinthians. Claro, não tem proposta ainda, mas está no radar de clubes europeus. Deixa o like e vamos falar agora de Pogba. Muita gente esperando blend, né, para saber do Pogba, né, velho? Muita gente. Samir, e aí? Fechou, não fechou? Como é que tá a situação do Pogba? Samir, mas por que ninguém, nem você, nem, né, pessoas, né, da comunicação que tem influência, que sempre acertaram, não estão cravando nada? Primeiro, meu amigo, que para cravar o Pogba tem que estar, meu amigo, 100% certo, porque você pode colocar a sua carreira em risco, né? Por que eu me arriscaria em cravar o Pogba, sendo que, né, eu não tenho a informação que está 100% certo, que está acertado, enfim. E eu acho que muita gente pensa assim, é uma coisa muito grande, velho, entendeu? Eu não cobri o Corinthians na época do Drogba, não sei, né, se alguém cravou na época, mas foi um negócio meio chato. Mas imagine você ficar marcado por uma situação dessa. Então, a gente tem que ter todo zelo e cuidado. O que eu prefiro passar para vocês é o que está acontecendo no momento e na temperatura certa. Por exemplo, ontem eu trouxe, antes de qualquer um revelar os números, que o Corinthians, né, iria fazer uma proposta de 3,5 milhões de reais de salário. E eu disse que o Pogba estava pedindo 4,5 milhões.
Enfim, o Corinthians fez a proposta. E eu trouxe um detalhe muito importante. Qual detalhe foi esse? É que o Corinthians fez a proposta oficial ao Pogba, mesmo sem ainda assinar fechar qualquer situação com o segundo parceiro. O Corinthians tem sim negociações avançadas com 2 novos parceiros. E talvez fecharia com um só, ou vai fechar com um só, mas um tá bem avançado, o outro é uma coisa que agradou, não que vai fechar, mas agradou. Mas um aqui está bem avançado, agradou, pronto para fechar. Mas o Corinthians foi e enviou a proposta antes de fechar. Não sei se por conta dos termos burocráticos, não sei se porque também o Corinthians não quer perder tempo. Então o Corinthians trabalha hoje com a seguinte hipótese, né? A patrocinadora master do Corinthians estará, né, se o Pogba aceitar, vai pagar grande parte do salário do Pogba, e se precisar o Corinthians vai compor. Se não, vai vir com esse segundo parceiro aí, para fechar. As duas situações têm que ficar abertas, tá? Uma coisa importante, que eu falei o seguinte para uma fonte, no sentido do Pogba aceitar a proposta do Corinthians ou não, já que ele pediu 4,5 milhões, né, e o Corinthians ofereceu 3 milhões. E a pessoa me disse o seguinte, o Pogba, antes, tá, do Corinthians enviar a proposta, o Pogba já sabia mais ou menos o que o Corinthians iria enviar, entendeu? É isso que ela quis me dizer. Então, resumindo, os 3,5 milhões que o Corinthians mandou de proposta para o Pogba, não vai surpreender o jogador francês, ou não surpreendeu, porque a proposta já foi enviada, ele já deve ter visto, enfim, toda essa coisa. Interessante isso, tá? Porque o Corinthians, no mínimo, nas conversas, antes de colocar no papel e fazer uma proposta oficial, o Corinthians já deve ter falado para ele, ó, que a gente pode isso, tal, enfim. E as fontes deixam entender que se o Pogba baixar para 4, o Corinthians também não vai ter problema em subir para 4, pode trabalhar com metas, né, 3,5 milhões mais 500 mil em metas, enfim, tem muita coisa que pode ser acertada. Mas, gente, pelo menos o que eu tenho, tá? O que eu tenho é que o Corinthians está aguardando a resposta do Pogba. Claro, essa resposta pode ter chegado já para o jurídico do Corinthians, para o Augusto, e não chegou para mim, normal, entendeu? Mas eu creio que eu estou ali em cima do lance, sempre trazendo antes. Aliás, ontem trouxe os valores, depois deram por aí, alguns me deram crédito, outros não. Agradecer quem deu, né, os créditos em relação a esses valores que eu citei, caso do Chico Garcia, meu amigo. Enfim, eu estou sempre em cima do lance, tá? Agora, vamos aguardar. Eu estou atento no Natal como vocês, para esperar, né, essa questão aí do Pogba. Mas eu queria que você soubesse isso sobre o Pogba, é o que está pegando no momento. Informação para você na temperatura certa. Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Um Feliz Natal, Natal abençoadíssimo para todos nós. Beijo no coração, que Jesus possa nascer em seu coração todos os dias. Valeu? Tamo junto aí, Feliz Natal.